Imagino que muitos de vocês devem se lembrar da frase do Tiririca: pior do que tá, não fica. E o Tiririca não era um profeta, certamente, porque pior do que estava ficou muito, né? Muito pior. E o Tiririca foi alguém que na época dele, né, se candidatou a deputado, foi eleito com votação recorde na época, né, e simbolizou o circo que havia virado a política brasileira. Na época foi muito criticado por sua decisão de sair do humor, da comédia, um palhaço, e se tornar um político num país no qual você tem esse espírito bastante antipolítica, né, contra a política, de aversão a políticos, de achar que todos os problemas do país são decorrentes de atos do políticos, então, portanto, o único modo de você enfrentar isso é derrubada do sistema, é fechamento de Congresso, é um novo AI-5, como a gente ouve em certos grupos mais extremistas. O Tiririca marcou uma era. A eleição dele simbolizou, como eu disse, de certo modo, esse espírito antissistêmico que depois, claramente, de outros modos, vai levar também a desdobramentos. Não posso dizer que o trajeto é linear entre Tiririca e Bolsonaro, porque não é isso. São forças diferentes, mas certamente demonstra uma descrença da população brasileira em relação à política. E eu falo isso, né, eu menciono o caso do Tiririca porque ontem ou anteontem foi aventada a possibilidade, não, é um tom de piada, obviamente, né? Assim, foi tirando sarro, mas foi aventada a ideia de uma candidatura de Danilo Gentili para a presidência e, como vice, Nando Moura. Se você acha que não pode ficar pior do que o Bolsonaro, talvez porque a gente não tenha pensado nesse cenário, porque eu não sei até que ponto que isso aqui é melhor, né? Eu vou ler para vocês aqui o tweet do Gentili sobre isso, né? Com essa piada, com essa brincadeira, que no fundo representa uma outra coisa que a gente vai ver em seguida. Diz o seguinte aqui: Gentili: eu me candidato com as condições. 1. Se o Nando Moura for meu vice e atravessar o país comigo em cima do busão de campanha tocando guitarra igual aquele cara do Mad Max. 2. Se o André Marinho, filho do empresário, né, o Paulo Marinho, que é um empresário que apoiou o Bolsonaro na campanha eleitoral, como eu disse, inclusive ontem ou anteontem, que na casa de quem se reunia o Bolsonaro, Gustavo Bebiano, e até o Paulo Marinho publicou um tweet dizendo que naquele momento o Bolsonaro teria dito que se não fizesse as coisas certas, todos acabariam presos, e ele disse que ele acha que o Bolsonaro vai ser preso sim. Então, se o André Marinho for governador do Rio de Janeiro, e 3, eu fico um mandato, saio e entrego para o André Marinho a sucessão. E o Nando Moura responde embaixo aqui: é uma excelente ideia, mas antes de qualquer coisa, precisamos ouvir o nosso mestre de Yale, que é o Chris Tackens, que é um virólogo citado num vídeo do Bernardo Kister, que virou piada do Nando Moura, que também é outro comediante, eu acho que ele está mais perto de comediante que outra coisa atualmente. E daí, o que acontece, né? Esses tweets do Gentili, que foi feita uma convocação aqui da Juliana, né, Vacina Lover, que diz o seguinte: imagina que louco se o Danilo Gentili se candidatar a presidente em 2022, e melhor, vencer. Isso aqui tem a ver com um tema que a gente abordou semana passada, né, ainda decorrente daquilo que se chama de fator Lula, o efeito Lula, de um grupo de pessoas que se apresentam agora, né, ou são chamados de centro político, e não são centro, são a velha direita brasileira, mas chamado de centro político, de um novo centro político, porque a extrema-direita distorce o debate, então quem era direita acaba virando moderado em relação à extrema-direita, e que buscam uma terceira via, né, um outro candidato que não seja Bolsonaro de um lado e Lula do outro. Então o Lula entra nesse jogo, agora com os direitos políticos recuperados, até quando a gente não sabe, porque as coisas podem se desdobrar ainda também e tentarem tirar mais uma vez o Lula da jogada. Então ele entra nesse jogo, isso força o Bolsonaro a tentar modular também o tom dele, tentar encontrar saídas que não sejam tão insanas para certas coisas. A própria troca do ministro da Saúde também pode ter a ver um pouco com esse fator Lula, né? O Pazuello caindo e vai entrar agora o Marcelo Queiroga, que já vem com uma retórica bastante bolsonarista, inclusive, né? O cara antes, né, alguns meses atrás, semanas atrás, estava denunciando, né, criticando o uso da cloroquina, estava falando ou recomendando o lockdown, e de repente agora que ele foi
conversar com o Bolsonaro e já meio que anunciado como ministro da Saúde, ele já muda o tom e já fala assim, não, mas quem manda na política do Ministério da Saúde é o Bolsonaro, não é o ministro da Saúde. Sobre cloroquina ou lockdown, aí tem que ver, não sei se é uma política de Estado eficaz. Ou seja, o cara mal entrou no cargo de ministro da Saúde e já está comprando toda a retórica doida do Bolsonaro. E ele fala em continuidade, ou seja, o que era ruim vai continuar ruim, o que era genocídio vai continuar com políticas genocidas, não muda nada, o jogo continua igual, o Bolsonaro continua tocando o bonde precipício abaixo. Mas essa noção, né, do Gentili candidato, claro, é piada, como eu falei, né? Ninguém leva a sério isso, e acho que nem Gentili leva a sério isso, imagino. Mas se propõe como essa visão de que é importante encontrar um outro candidato. E daí, esse outro candidato, quem vai ser, né? Quem será? Como eu falei na semana passada, alguns nomes são cogitados. Você tem, por um lado, Sérgio Moro, que possivelmente seria encampado por essas figuras, né? O Nando Moura, ele é um Sérgio Morista de primeira ordem, né? Quando houve a ruptura entre Bolsonaro e Sérgio Moro, ele, claro que ficou do lado do Sérgio Moro, é um defensor da Lava Jato, ou seja, é alguém que, caso o Sérgio Moro se propusesse como candidato, o Nando Moura encamparia, sim, o morismo de maneira possivelmente fanatizada, como ele encampou também o bolsonarismo. Então é alguém que vai levando seus seguidores de acordo com as marés. E provavelmente o Gentili também talvez encampasse uma campanha de Sérgio Moro, não sabemos. Mas é claro, né, supondo aqui nessa terceira via, que eu acho que tem pouquíssima força, é muito difícil nesse momento prever que algum grupo, além desses dois principais candidatos, conseguisse se destacar no cenário político, embora eu tenha visto uma análise esses dias aí de alguém falando assim que tem chances de que o Bolsonaro nem chegasse no segundo turno numa futura eleição. Dependendo de quem for essa terceira via, dependendo de qual for o nome proposto, de como essas forças da centro-direita e da direita tradicional brasileira, de como eles se articularem e compuserem essa base de suporte a essa terceira via, talvez isso desidratasse o apoio do empresariado, do mercado, entre aspas, do tal mercado, né, do mercado, desidratasse uma base de suporte do Bolsonaro e isso migrasse para essa terceira via. E daí você teria PT e a terceira via, PT e alguma coisa, PT e Sérgio Moro, PT e Mandetta, PT e sabe-se lá quem. Me parece extremamente otimista pensar num cenário eleitoral sem Bolsonaro. Como eu falei, inclusive semana passada também, há uma tradição no Brasil, desde que há a reeleição, né, há uma tradição de que quem está no poder de se reeleger. Eu imagino que o Bolsonaro tenha grandes chances de reeleição, embora eu espero que ele não se reeleja, mas há uma grande chance de reeleição e vai depender muito, claro, de como cada uma dessas forças vai se reorganizar nesse novo cenário com o Lula, um nome forte, um nome tradicional, um nome conhecido, entrando nessa jogada. E também supondo, obviamente, que haverá sucessão, né? Porque a gente tem visto desde a posse do Bolsonaro, essa marcha, essa escalada autoritária, esse tensionamento da retórica. De um lado você tem lá o Bolsonaro dizendo que ele é um defensor da Constituição, da democracia, e do outro lado ele puxa, estica a corda e de repente, sabe, dá a entender que caso o pressionem demais, que ele pode levar uma ruptura institucional. Isso já aconteceu em alguns momentos. Reportagem da revista Piauí do ano passado mostrando que quase houve isso, né? Havia uma tensão entre Supremo e presidência e o Bolsonaro chegou a falar que ia dar o golpe. Então, há esse tensionamento, há essa pressão, né? Há essa constante tensão entre a democracia fragilizada e um governante populista, autoritário, com um viés ditatorial e que poderia, sim, caso pire o cabeção, tentar um golpe. É claro que também uma tentativa de golpe não depende apenas do Bolsonaro, mas depende de várias forças que o apoiariam nesse caso, né? Eu imagino que as Forças Armadas, uma parte, talvez até apoiasse uma tentativa de golpe. As polícias, que são, em grande parte, alinhados ao bolsonarismo, também poderiam participar de um motim dessa natureza. A tentativa de armar a população, embora a retórica oficial é de que armar a população é para evitar um golpe de Estado ou para evitar uma ditadura, na verdade, na prática, serve para armar milícias, grupos paramilitares que apoiariam um governante autoritário nesse tipo de cenário. E aqui a gente pode retornar ao exemplo da invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Se vocês se recordarem aqui, no dia 6 de janeiro, no dia da certificação da vitória do Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, grupos manifestantes trumpistas invadiram o Capitólio para tentar interromper isso com base na retórica, no argumento de que havia fraude eleitoral nos Estados Unidos e
isso foi chamado de insurgência, né, de uma tentativa de golpe de Estado que foi insuflada pelo Trump. Disso não há dúvida, na verdade, né? Ele insuflou aquele movimento e levou até aquela crise institucional nos Estados Unidos, um país que tem uma democracia que seria considerada das mais sólidas que há no planeta, né? Ou uma das, pelo menos. E daí, o que acontece é que num país como os Estados Unidos você vê uma cena que muita gente jamais imaginou que poderia acontecer um dia. Grupos trumpistas, manifestantes, alguns armados invadindo o Capitólio e quase levando ataque contra os congressistas. E daí o que aconteceu, né? Como decorrência disso, na verdade eu quero trabalhar um pouquinho sobre esse tema. Em seguida, bolsonaristas e o próprio Bolsonaro chegaram a falar, né, que no Brasil poderia acontecer algo parecido numa próxima eleição. Que aquilo que se deu nos Estados Unidos, a insurgência, né, uma tentativa de golpe de Estado, de invasão do Congresso, poderia se dar algo parecido no Brasil. E daí muita gente tem me pedido para comentar umas reportagens que surgiram semana passada falando sobre o papel do Eduardo Bolsonaro na invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Por que aconteceu? Alguns jornalistas investigativos, entre eles o Seth Abramson, levantaram algumas suspeitas e alguns nomes, na verdade, que teriam participado daquilo que se chamou de Conselho de Guerra, ou seja, alguns trumpistas que se reuniram no dia 5 de janeiro, ou seja, um dia antes da invasão do Capitólio, para planejar a invasão do Capitólio, para planejar a insurgência e a tentativa de evitar que o Biden assumisse como presidente. E daí o que acontece? Dois grupos se reuniram, um deles na Casa Branca e outro deles no Trump International Hotel em Washington, grupos de apoiadores do Trump, entre eles financiadores de campanha também, financiadores do trumpismo, e nesse segundo grupo, no hotel do Trump, estaria também presente o Eduardo Bolsonaro. E daí você tem um parlamentar brasileiro, um deputado brasileiro, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Brasil, que chegou a ser cogitado para ser embaixador pelo governo do Bolsonaro, né, o embaixapeiro, como se tirava sarro, né, porque a qualificação dele era saber chutar hambúrguer. E o que acontece é que se de fato isso aconteceu, né, porque eu encontrei poucas referências, encontrei algumas referências, alguns artigos sobre esse assunto, inclusive até o senador Jacques Wagner, do PT, está exigindo esclarecimentos sobre a participação do Eduardo Bolsonaro nesse encontro aí. Ele está agora pedindo para que o Ministério de Relações Exteriores envie uma descrição daquilo que se deu naquele dia e por que o Eduardo Bolsonaro estaria na companhia desses trumpistas no hotel do Trump em Washington. Porque se de fato tem um dedo, tem uma participação de um deputado da família Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, se tem o dedo dele na insurgência nos Estados Unidos, na tentativa de golpe de Estado nos Estados Unidos para remoção do presidente eleito, essa é uma situação extremamente grave mesmo, é uma influência de um país estrangeiro na democracia de outro país, é algo muito grave e isso, como eu disse, já pode prenunciar, já pode indicar o que vem para 2022. Então não vai se eleger nem Lula, nem Danilo Gentili, nem ninguém. Vai ter uma tentativa nesses moldes trumpistas como houve nos Estados Unidos. É claro, como eu disse, com base naquilo que está disponível aqui, que não é muita coisa, né? Não sei até que ponto que essa investigação vai avançar, não sei até que ponto que vão tentar chegar no fundo desse escândalo, né? Porque de fato é um escândalo. E não é a primeira vez que isso acontece, na verdade. Já teve uma outra circunstância também, uma outra situação envolvendo o Eduardo Bolsonaro, com o Paraguai, com a Itaipu, um escândalo possivelmente de corrupção na Itaipu, e que simplesmente foi abafado, né? Nem foi muito debatido depois, mas parece que se isso for real, é algo de uma proporção gigantesca e, como eu disse, já pode prenunciar os desafios que haverá na próxima eleição no Brasil. Eu vou pôr para vocês os links das reportagens sobre esse assunto que estão disponíveis em inglês. Tem pouca coisa em português, tem no site do Jacques Wagner, tem também no Congresso em Foco. Foi mencionado esse caso, não está sendo muito explorado, mas, de fato, a participação do Eduardo Bolsonaro na invasão do Capitólio, se há algum tipo de deliberação, algum tipo de influência dele lá, isso deveria ser investigado no Brasil e também nos Estados Unidos e assim como a gente falou, né, ontem sobre os outros filhos do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, que poderiam estar envolvidos em esquema de rachadinha, em esquema de corrupção no Brasil, o Renan Bolsonaro, que também está envolvido agora em tráfico de influência, né, ajudando uma empresa a fazer negócios com o governo. Você teria um outro filho do Bolsonaro
E em uma situação muito mais grave, na verdade, né? Que não é apenas corrupção agora, não é apenas um caso de uso de poder para benefício próprio, mas é um caso de participação de um político brasileiro num golpe de Estado, numa tentativa de insurgência de um país estrangeiro. Isso é muito pior, na verdade, é muito pior mesmo do que a rachadinha do Flávio Bolsonaro. Mas não sei até que ponto, como eu disse, que isso vai avançar ou vai ter algum tipo de investigação nesse sentido. Bem, quero saber o que vocês pensam sobre o que eu mencionei aqui nesse vídeo. Primeiro sobre os palhaços na política, né? Comediantes que acabam entrando na política e que demonstram esse espírito de desprezo que o brasileiro desenvolveu em relação aos políticos e ao jogo político. E também se vocês viram alguma coisa sobre essa possível participação do Eduardo Bolsonaro na deliberação, nos planos de insurgência, de golpe de Estado do Trump nos Estados Unidos. O que seria muito grave. Eu realmente não sei dizer até que ponto isso aqui é concreto, é factual, mas tem algumas investigações nesse sentido de jornalistas e resta esperar para ver o que vai acontecer em relação a isso. Me digam o que vocês pensam no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL para quem deseja fazer o meu curso de escrita narrativas por lá, para quem quer aprender a escrever melhor, ou se tornar um escritor e publicar o seu livro, ou também fazer um dos vários cursos que tem disponíveis lá na plataforma. Com a sua mensalidade, você pode fazer todos os cursos que tem lá, filosofia, sociologia, história do Brasil, história da música, ou seja, tem muitos cursos interessantes e também confira nos livros sobre o Bolsonaro, no qual eu falo bastante sobre essa retórica de ruptura institucional antissistêmica do Bolsonaro e também um romance histórico sobre Jesus, o rei dos judeus. Se cuidem e até mais. Tchau!